Olá, meu amigo, muito bom dia. Nessa manhã de domingo estou aqui de novo. Estou aqui de volta para ministrar o coração de vocês a respeito do estudo da célula desta semana. Nós temos sido desafiados a pensar sobre oração. Eu queria continuar aqui o tema sobre oração. Na semana passada nós falamos sobre o que é oração e sobre esse desafio de permanecer no Senhor, conectado a Ele, ouvindo a voz dEle, recebendo a direção dEle, recebendo dEle nossa própria identidade. Nessa semana a gente vai falar sobre a ineficiência dessa prática que às vezes a gente assume aí, dizendo que ora o tempo todo, né? Já conversei com inúmeros irmãos que dizem não, mas eu oro o tempo todo. Eu estou o tempo todo em oração, o tempo todo buscando o Senhor. E eu fico me perguntando, será que ela entende o que está falando? Será que essa pessoa entende o que está declarando, né? Às vezes a gente não declara algumas coisas assim, porque assim, por uma verdadeira humildade. Muitas vezes é mais para manter pelo menos uma aparência de humilde, né? Mas o fato é que às vezes a gente não dimensiona o que significa orar o tempo todo, quando Paulo fala orar sem cessar. E então o título é Orar o tempo todo é insuficiente. Mas de cara esse texto pode dar uma assustada na gente, né? Se é exatamente o que Deus quer que a gente faça, orar o tempo todo, então como é que pode ser ineficiente orar o tempo todo? Mas o texto ele vai dizer pra gente que orar o tempo todo é ineficiente se você não separa tempo para de fato orar. A gente está trabalhando a ideia de um relacionamento com Deus, assim como qualquer tipo de relacionamento. Qualquer relacionamento requer tempo de qualidade, requer investimento. Eu não posso nutrir o meu casamento de forma eficaz, né? Tornar o meu casamento saudável só conversando o mínimo necessário. Só tratando das coisas que envolvem a responsabilidade com a casa. Precisa ter mais, precisa ter tempo de qualidade. Então, eu fico pensando, será que essas pessoas que gostam de dizer, mas eu oro o tempo todo, será que elas em algum momento de fato param para orar? Eu oro o tempo todo, mas será que em algum momento de fato elas param para orar? Essa é uma questão a nos perguntarmos, a considerarmos. É necessário que oremos o tempo todo, mas é necessário que a gente entre nesse lugar secreto onde a gente se relaciona com Deus em profunda intimidade. Quem quer construir um relacionamento saudável com Deus precisa ter tempo de qualidade derramado diante dele. Por isso Jesus ele falou sobre um lugar secreto, um lugar onde você está sozinho com ele, um lugar a portas fechadas. Isso a gente colocou no estudo da seguinte forma: isso não é negociável. Não se negocia isso. Não é uma opção, é uma necessidade. Sem isso, não há, de fato, um relacionamento com Deus. Que lugar a relação com Deus tem no nosso coração? Que lugar a relação com Deus tem na nossa vida, no nosso viver diário? Em meio à agitação da vida, a gente demonstra que há um lugar para essa intimidade com Deus,
até o ponto de nos separarmos para estar com Ele. O texto proposto de Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o teu tesouro estiver em Deus, e se o relacionamento com Deus for um tesouro para você, seu coração vai estar aí, sua dedicação vai estar aí, seu amor vai estar aí. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Um vai ser mais amado que o outro, da mesma forma como Deus. Se os nossos olhos estiverem contaminados, a gente não vai enxergar com clareza aquilo que é saudável para a gente. Se os nossos olhos estiverem doentes, eles vão ser fonte de doença para todo o corpo, né? Então a pergunta é: onde está o seu tesouro? O seu tesouro é o Senhor? Que a gente faça essa sondagem, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou amamos o Senhor de todo o coração, ou não amamos de todo o coração. Por quê? Porque estamos ocupados amando outras coisas. Eu coloquei aqui no estudo, assim, um outro aspecto importante é que essa oração que acontece o tempo todo costuma ser totalmente centrada em nossas necessidades. Quando a gente ora o tempo todo, muito dificilmente a gente está orando sobre coisas consistentes. A gente está pensando num monte de coisa, e aí a gente pensa nos nossos compromissos, nas nossas necessidades, a gente pensa nos desafios da nossa vida diária. E de repente, quando a gente está acostumado a só orar essa oração que é o tempo todo, a gente pode correr o risco de estar sempre centrando nossas orações nas nossas necessidades. E aí a gente vai apresentando para Deus enquanto lava a louça, enquanto lava o carro, enquanto dirige, né? Enquanto lava o banheiro, enfim, a gente vai derramando diante de Deus aquilo que está nos afligindo, nos incomodando. A gente vai falando: Senhor, me ajuda, me abençoa nessa área, me dá esse recurso, toca no meu corpo, tira essa enfermidade, ou tira a enfermidade do fulano, do Beltrano que eu conheço. Enfim, a gente está orando por necessidades, mas um relacionamento não pode se basear em necessidades. Assim como o relacionamento casal não pode se basear em necessidades. O relacionamento de um casal não pode se basear no sustento da casa, no cuidado dos filhos. Eles precisam ter tempo de qualidade, tempo de relacionamento profundo, intenso, né? O texto de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 3, do 3 ao 8, diz assim: quando vocês pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito tem ciúmes de nós. Por que o Espírito tem ciúmes de nós? Porque às vezes nós nos envolvemos muito com outros amores.
com outras paixões. Ou a gente é amigo de Deus ou amigo do mundo, não dá para conciliar as duas coisas. Por isso, quando a gente pede, a gente não recebe, porque a gente pede mal, porque o nosso coração está dividido muitas vezes. Versículo 6 diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Isso é oração. Isso é oração. Não apenas usar Deus, mas se aproximar dele. Não apenas usar Deus como aquele que nos abençoa, aquele que nos dá o que precisamos, aquele que supre a casa, mas a gente querer conhecer Deus em profundidade. Se a gente conectar Mateus 6, em que o texto diz pra gente, quando vocês orarem, não façam como aqueles que gostam de aparecer e oram nas praças públicas com palavras bonitas. Não, quando você quiser orar, entra no lugar secreto e fala com aquele que te ouve em secreto. Como é que a gente conecta isso ao texto que Paulo fala em Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17, quando ele diz assim: orai sem cessar. Orar sem cessar é investir em oração permanentemente para ter um relacionamento profundo, saudável, intenso com Deus. Às vezes, em algum momento, a gente vai estar orando enquanto faz as coisas, enquanto trabalha, enquanto exerce alguma função. A gente vai lembrar e orar, mas o que a gente vai orar? A gente vai orar aquilo que Deus está colocando no nosso coração, aquilo que a gente traz, sabe? Enquanto a gente levou algo para essas reuniões, a gente traz algo dessas reuniões com Deus, desses encontros com Deus. Quando a gente só ora o tempo todo, é como se a gente, não é como se a gente parasse para gastar tempo com Deus. É como se a gente orasse, como se fosse conversas de condomínio, sabe? Conversas de corredor, enquanto a gente passa e acha alguém conhecido e fala: oi, tudo bem? Como você está? Que bom, Deus te abençoe, tchau. Não é para isso que fomos chamados. Fomos chamados para mergulhar no Senhor e no propósito do Senhor. A gente não consegue viver o tempo todo no lugar secreto. As demandas da vida não vão permanecer. Mas cada vez que a gente entrar no lugar secreto, Deus vai aprofundar a gente na verdade desse relacionamento e a gente vai crescer nele. E esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado como igreja. E a gente está ouvindo Deus hoje dizer pra gente: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso é oração. Isso é oração eficaz. Isso é oração que produz bons resultados. Isso é oração que nos leva a conhecer mais o Senhor e assim podermos fazê-lo conhecido. Amém? Que Deus abençoe suas células, que Deus abençoe essa semana, que Deus abençoe sua vida, que você cultive um relacionamento com Deus num lugar secreto, que Deus multiplique graça sobre você, hoje e sempre. Deus te abençoe, meu querido. Grande abraço.